Esta é a segunda aula sobre substituição nucleofílica alifática, focando como assunto carbocátions. Primeiramente, vamos lembrar da aula passada o que vem a ser um carbocátion. Carbocátion é o termo que se aplica a um cátion específico em que a carga positiva está localizada em um átomo de carbono, sendo uma espécie altamente reativa e muito instável, uma vez que o carbono com a carga positiva apresenta apenas 6 elétrons de valência, faltando 2 para completar o seu octeto. Ou seja, o carbocátion é uma espécie ávida em novas ligações. Esse carbono deficiente em elétrons apresenta um orbital p vazio que, por posterior reação química, pode acomodar um par de elétrons de um grupo que venha se ligar a ele. Vamos ver alguns exemplos de carbocátions. Aqui temos o carbocátion metila. Note que há 6 elétrons de valência no carbono que acomoda a carga positiva. 3 desses elétrons eram originalmente desse carbono e os outros 3 eram dos hidrogênios que estão estabelecendo estas ligações covalentes. Entende-se, portanto, que a saída do grupo abandonador ocorreu num mecanismo heterolítico, ou seja, o grupo abandonador levou consigo um elétron que não era originalmente seu, era do carbono, que com falta dessa partícula negativa ficou positivo. Da mesma maneira, temos aqui o carbocátion etila, que é um carbocátion primário, uma vez que o carbono positivo está ligado a um só outro carbono. Temos aqui o carbocátion isopropila. Trata-se de um carbocátion secundário, uma vez que o carbono positivo está ligado a 2 outros carbonos. Este é o carbocátion T-butila, ou simplesmente terquibutila. Trata-se de um carbocátion terciário, uma vez que o carbono positivo está ligado a 3 outros carbonos. Agora vamos entender um pouco mais sobre a estrutura dos carbocátions. O carbono que acomoda a carga positiva em um carbocátion faz 3 ligações covalentes com 3 outros átomos, utilizando 3 orbitais híbridos sp2. Uma dessas ligações você vê aqui representada por este risco, e você deve compreendê-la como estando neste plano do seu computador, esta tela que você está assistindo. Outra ligação, representada por este tracejado, você deve compreender que está para trás da sua tela. E a outra ligação, representada por este risco cheio, está para o seu lado, voltada para você. Acima e abaixo deste plano, do plano da sua tela, do seu computador, formando um ângulo de 90 graus com a sua tela, há o orbital P puro, que será preenchido pelo par eletrônico de um nucleófilo que reagirá com este carbocátion por um mecanismo de SN1, substituição nucleofílica unimolecular. Veja novamente. As 3 ligações a que me referi são coplanares com este átomo de carbono, desenhando um triângulo equilátero, ou seja, os 3 ângulos entre as ligações são iguais a 120 graus. A 90 graus deste plano, nós temos o orbital P puro, que receberá o par eletrônico de um nucleófilo, que atacará este carbocátion tanto por um lado quanto pelo outro, provocando o fenômeno da racemização, como vimos na aula anterior.
Bem, agora vamos tratar da estabilidade dos carbocátions, que depende de grupos que estão ligados ao carbono deficiente em elétrons. A ordem de estabilidade dos carbocátions, como vimos em aula anterior, é que um carbocátion terciário é mais estável que um carbocátion secundário. Por que este carbocátion é terciário? Porque o carbono positivo está ligado a 3 outros carbonos, ou grupos alquílicos representados por R. Este é um carbono secundário porque o carbono positivo está ligado a 2 outros carbonos. Bem, um carbocátion secundário é mais estável que um carbocátion primário, o carbono positivo ligado a um grupo alquílico apenas, que por sua vez é mais estável que o carbocátion metila, que no carbono positivo não apresenta grupo alquílico algum. A estabilidade é evidenciada por medidas realizadas de energias de dissociação heterolítica. E a estabilidade relativa de um carbocátion depende principalmente da maneira como esse carbocátion acomoda esta carga positiva ao longo de sua estrutura. Vamos entender como isto ocorre. Um carbocátion é tanto mais estável quanto maior for a dispersão de sua carga positiva, ou seja, maior for o espalhamento desta carga. Vejamos, há 2 efeitos a estudar. Primeiro, há o que chamamos de hiperconjugação, um tipo específico de ressonância em que os elétrons de uma ligação adjacente, ou seja, uma ligação vizinha do orbital P puro do carbono positivo, são deslocalizados entre este orbital sigma molecular e este orbital P puro, ou seja, os elétrons que estão nesta ligação sigma seriam espalhados para este orbital P puro, estabilizando, portanto, esta carga positiva do carbono. Outro fator importante chama-se efeito indutivo. Grupos alquílicos seriam doadores de elétrons, porque o carbono neste grupo é mais eletronegativo que o hidrogênio ao qual ele está ligado. Mas este efeito contribuiria pouco para a estabilidade do carbocátion, visto que esta diferença de eletronegatividade é muito pequena. De qualquer forma, concluímos que um grupo alquílico seria um doador de elétrons para o carbono positivo. Ou seja, quanto maior o número de grupos alquílicos num carbocátion, mais estabilizada estará sua carga positiva e, portanto, mais estável será o carbocátion. Note que neste carbocátion terc-butila nós temos 3 grupos doadores de elétrons, uma grande estabilização para esta carga positiva. O cátion terc-butila é muito estável. Já o carbocátion isopropila, que apresenta 2 grupos alquílicos, 2 grupos doadores de elétrons, estabiliza menos esta carga positiva. O carbocátion etila, que apresenta apenas um grupo alquílico, estabiliza ainda menos esta carga positiva. E o carbocátion metila, o menos estável dos 3, não apresenta grupo alquílico nenhum, não apresenta doador de elétrons que estabilize esta carga positiva.
Vejamos agora um último ponto importante a considerar sobre os carbocátions: a ocorrência de rearranjo intramolecular. A evidência de que este tipo de rearranjo ocorre é que temos um produto cujo nucleófilo está em posição diferente daquela em que o grupo abandonador no reagente estava. Veja estes exemplos. Neste reagente, ou seja, neste substrato, nós temos o grupo abandonador, representado por X, neste carbono, que é um carbono primário. A saída deste grupo abandonador vai gerar, portanto, um carbocátion primário. Só que nós vemos no produto o Z, que seria o nucleófilo, não neste carbono primário, mas neste, um carbono vizinho, um carbono secundário. Entendemos, portanto, que aqui a saída do grupo abandonador gerou um carbocátion primário que se rearranjou num carbocátion secundário, mais estável. Neste exemplo, vemos o grupo abandonador ligado a um carbono primário, portanto, teríamos a formação de um carbocátion primário. Mas o nucleófilo se encontra no carbono vizinho, ou seja, a evidência de que se formou um carbocátion terciário mais estável. Neste exemplo, temos o grupo abandonador num carbono secundário. Um carbocátion, portanto, secundário seria gerado. Mas por rearranjo, o nucleófilo foi encontrado neste carbono, que é um carbono terciário. Portanto, tivemos um rearranjo de um carbocátion terciário mais estável. Neste exemplo, o grupo abandonador, neste carbono, geraria um carbocátion primário. Nucleófilo presente num carbocátion terciário. Neste exemplo, o grupo abandonador está neste carbono que é secundário. Um carbocátion secundário tornou-se um carbocátion terciário. O rearranjo que ocorre é intramolecular, ou seja, a transposição de lugar entre átomos ou grupos de átomos da mesma estrutura. Essa transposição ocorre entre carbonos adjacentes e por isso é denominada transposição 1,2, o que seria um carbono 1 e um carbono 2. Esta transposição pode ocorrer por mudança de posição de um hidreto, ou seja, um hidrogênio que sai desta posição com 2 elétrons, um H-, que se dirige a este carbono. Veja o estado de transição, ou estado intermediário. O hidreto se desligando deste carbono e indo se ligar ao carbono adjacente. Aqui está ele, com formação de um carbocátion mais estável. Esta transposição pode ocorrer com modificação de posição de um grupo alquila. Veja que aqui nós temos um grupo alquila neste carbono e ele muda de lugar para este outro. Aqui nós temos o estado de transição, a ligação se desfazendo e outra se fazendo. E nós temos esse grupo alquílico neste carbono, formando, portanto, um carbocátion mais estável. E assim terminamos esta segunda aula sobre substituição nucleofílica.